Graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, vamos meditar um pouquinho sobre jejum. A partir do dia 2 de abril, começamos a celebrar a Quaresma, que é um tempo de jejum, 40 dias de jejum antes da ressurreição do Senhor Jesus. E é tempo de jejum. No livro de Isaías, capítulo 58, versos de 3 a 9, Deus fala sobre o jejum verdadeiro, aquele jejum que Ele espera que nós façamos. E olha o que diz o texto, diz assim: por que jejuamos, dizem, e não o vistes? Por que nos humilhamos e não reparastes? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa, e em brigas com socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi, que apenas um homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sob um pano de sacos e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum e dia aceitável do Senhor? O jejum que desejo é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo. Não é partilhar a comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim a sua luz irromperá como alvorada e prontamente surgirá a sua cura, a sua retidão irá adiante de você e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: estou aqui. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade no falar. A prática do jejum entre os judeus, entre o povo judeu, se tornou uma encenação. Era uma prática religiosa que eles faziam no início com muita sinceridade, mas com o passar do tempo ela virou só uma mística. Ou seja, no dia do jejum a pessoa não lavava o rosto e não penteava o cabelo. E ela saía pela rua com o cabelo todo esgandalhado, com a cara suja e com ar de sofrimento. E as pessoas diziam: tá vendo? É um homem sincero, está em jejum diante de Deus. Deus não aceita essa encenação. E sabe o que é interessante? Nós corremos o risco de fazer o mesmo na nossa vida cristã quanto à oração. A oração é uma necessidade, mas não podemos fazer dela um espetáculo. O louvor é uma forma de adoração a Deus, mas não podemos fazer disso um show. E a nossa vida devocional não é para ser contada, não é para ser falada, ela é para ser vivida. Deus odeia encenações. O que Deus aprova, o que Deus aceita são atitudes genuínas. E muitas vezes nós achamos que Deus é obrigado a nos responder só porque nós fazemos jejuns. Não, jejum não fortalece a Deus. O jejum nos quebranta. O jejum não torna Deus mais forte. O jejum nos torna mais frágeis e mais dependentes de Deus. Olha só, Deus está condenando os judeus porque eles continuavam com o coração duro. No dia do jejum, eles exploravam o próximo e só faziam aquilo que era do seu agrado e brigavam até de tapa, brigavam de soco no dia do jejum. Não, mas eu estou de jejum. Eu já ouvi essa expressão: no dia do jejum eu fico tão nervoso que eu brigo. Então você não está fazendo jejum, você está passando fome. Jejum é uma dependência ao Senhor. Olha só, Deus termina o texto que nós lemos dizendo o seguinte: o jejum que desejo é este: soltem as correntes da injustiça. Não seja injusto, solte as correntes da injustiça, desate as cordas do jugo, põe em liberdade os oprimidos e rompa todo o jugo. Partilhe o seu pão com o faminto, não o que sobra. Algumas pessoas acham que se ela der o que sobra, ela está fazendo mais do que o necessário. Não, não. É partilhar, é repartir, é compartilhar aquilo que nós temos. E nós temos que fazer isso, partilhar a nossa comida com o faminto. Não só isso, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que nós encontramos e ajudar o próximo. Quando nós fazemos isso, aí sim, a nossa luz se rompe como alvorada, a cura brota e a glória do Senhor estará na nossa retaguarda. Esse é o jejum que nós devemos fazer. Há uns anos atrás, eu vi um dos diretores da Visão Mundial
o pastor indiano chamado Samuel Kamaleson, e ele disse algo que me chamou a atenção. Ele disse o seguinte: o dia que eu e a minha esposa fazemos jejum, aquilo que nós comeríamos naquele dia, nós distribuímos aos pobres. Muitas vezes nós fazemos jejum pensando que vamos comer no final do dia. Isso não é jejum. Jejum é romper toda e qualquer amarra, é libertar o oprimido, é soltar as cordas do jugo e é partilhar aquilo que nós temos. Que nesses dias de jejum, que você possa jejuar, mas jejue com o propósito correto, em louvar a Deus, em estabelecer a justiça e em ajudar o próximo. Que Deus nos abençoe. Tenha uma boa noite. Amanhã Renato estará com você e eu volto na quarta-feira, se Deus quiser. Um abraço, até lá.